Como eu só tenho 15 minutos, eu acho bom eu acho muito boa essa fórmula que o Ramon fez, de colocar 15 minutos as pessoas para falarem, porque eu gosto muito de uma palavra em todas as comunicações que eu faço. Eu sempre trago essa palavra e agora há pouco, no final da comunicação anterior, o Ramon mencionou, que é provocação. Eu acho que mais do que eu vir aqui e, por exemplo, expor, seja nas minhas palavras, num PowerPoint, ou num vídeo, ou num áudio, seja lá o que for, mas de eu expor algum conteúdo por meio de bullets, seja lá como for, acho que o mais importante numa experiência como essa do Instituto Mestre GP é que você seja provocado. Então, o que eu separei aqui, vamos chamar assim, para esses 15 minutos? Provocação atrás de provocação. E não afirmação atrás de afirmação. De repente, quando alguém vê assim, o Rodrigo é da área de educação, jornalista da área de educação, então ele vai falar sobre lifelong learning e ele vai falar sobre a importância de não parar de estudar. E aí fica, vocês me perdoem quem acha isso, mas fica uma coisa extremamente óbvia, né? Porque não tem o que ser dito a respeito da seguinte questão: você precisa, querendo você ou não, desculpa aqui, eu bati no meu computador, você precisa, querendo você ou não, entender que o mundo é assim. Só que isso você já lê de maneira objetiva em todas as revistas, artigos, sites, portais que falam sobre educação, eu quero dizer, você já lê, em especial educação corporativa, você já lê sobre isso. Então, não tem novidade, né, nesse sentido. O ponto que eu quero dois pilares aqui. Primeiro, o que é aprendizagem? E aí, claro, o que é aprendizagem no mundo moderno, né? O que é aprendizagem no mundo moderno. E num segundo ponto, estou pegando aqui um lencinho, porque agora que eu vi que minha câmera aqui está suja, daqui a pouco eu vou passar o lencinho aqui na câmera que vocês estão me vendo. Então, assim, o primeiro pilar é o que é aprendizagem? Atenção, rapidinho, só vou limpar aqui que sujou. Muito bem, melhorou. Então, assim, o que é aprendizagem? O que é esse lifelong learning? O que são questões cognitivas? E o que é estudar? Porque quando você fala lifelong learning, tem gente que confunde isso com, então eu vou fazer curso atrás de curso. E eu já vi conteúdos que chamam lifelong learning de que você não deve parar de fazer cursos. E isso, como educador, me incomoda muito. Eu vou falar um pouquinho, para quem não me conhece, da minha formação, não por nenhum motivo que não seja dizer que eu me dedico aos estudos sobre isso. Apenas isso. Né? Como vocês estão vendo aqui no meu escritório, eu tenho livros e eu tenho Minions aqui. Opa, desse lado. Eu tenho Minions aqui, né? Eu não tenho diplomas pendurados na parede, por mais que eu os tenha, né? Guardados aqui na minha caixa. O que eu quero dizer com isso é, tanto faz o diploma em si, como o papel e dizer que fiz ou deixei de fazer. O ponto é o quanto eu me dedico a isso. E aí tem a ver comigo para ter essa perspectiva de fala e ao mesmo tempo para te incentivar e você entender o que é lifelong learning e entender o que é estudar, o que é aprendizagem. Essa é a minha provocação de hoje. Beleza? Então vamos lá. Primeiro dizendo assim, minha primeira formação superior foi em jornalismo, depois eu fiz radialismo, depois eu fiz letras, depois eu fiz especialização em latim, eu fiz mestrado em língua portuguesa barra linguística, fiz doutorado em linguística, fiz pós-doc em linguística, ingressei no segundo pós-doc em linguística. Então eu entrei na faculdade com 17 anos, hoje eu tenho 42 e eu ainda não deixei de ser aluno. Isso é o lifelong learning na veia. Porque, para além de questões acadêmicas e de cursos, como eu mesmo acabei de dizer, paralelamente, do ponto de vista profissional, eu executo muito daquilo que eu estudo, para não falar praticamente 100% daquilo que eu estudo, com questões profissionais objetivas, e isso se mistura, vamos pegar uma palavra mais legal assim, se mistura com outras experiências, tanto de projetos, como experiências de leituras, de audição de podcasts, de experiências como essa aqui no Instituto Mestre GP, de cursos corporativos, por exemplo, no ambiente corporativo eu leciono há, sei lá, mais de 10 anos, talvez. Já passei dando aula para o KPMG, por Fenza, por Banco do Brasil, empresas enormes, né? Além de, nossa, mais de 50 dessas aí. Agora me vieram essas três, mas mais de 50. O que eu quero dizer basicamente assim, eu busco todos os dias da minha vida, todos os dias, costumo dizer isso para quem me conhece, um dia produtivo para mim é um dia que eu aprendi alguma coisa. E eu acho que aí está o conceito de lifelong learning. Mas beleza. Agora que vocês entenderam como eu sou um lifelong learning na veia, vou estruturar a fala nesses três pilares. Primeiro, o que é aprendizagem? Né? Pilar número 1. O que é aprendizagem? Aprendizagem não é absorção de conteúdo.
Talvez você está me ouvindo agora, você achou isso um pouco óbvio. Mas quando a gente vem da educação básica, e aí eu estou falando, claro, ensino fundamental e médio, a gente vem com uma formação encalacrada em nós de que a aprendizagem, que é o que acontece na escola, por isso que eu citei o primeiro contato com a aprendizagem que a gente tem institucional, que a aprendizagem em casa acontece, obviamente, muito antes, mas do ponto de vista institucionalizado da sociedade, para você formar cidadão, o primeiro lugar que você entende, fora do seu âmbito familiar, obviamente, é a escola. Então, quando você chega na escola, e lá do ensino básico, lá às vezes do jardim da infância, mas aí eu estou pegando especificamente quando começa o processo de alfabetização, no nosso antigo pré, que agora é primeiro ano, você adquire um modus operandi de aprendizagem mais ou menos assim. Você chega num lugar, você senta numa carteira, você olha para frente, essas carteiras estão enfileiradas, você ouve alguém falando, mesmo que essas carteiras não sejam enfileiradas, que coloquem em formato de arena, em roda, em círculo, o princípio ele é o mesmo. Você enfileira pessoas uma ao lado da outra, uma atrás da outra, né? E você olha para um professor, para um mestre, para um detentor do saber, que numa plataforma, que pode ser uma lousa igual essa daqui de caneta, pode ser uma lousa de giz, ou pode ser um projetor com o PowerPoint, isso é irrelevante, eu estou chamando tudo de plataforma, né? Irrelevante para esse raciocínio aqui. Então você pega aquele conteúdo, você assiste, você vê aquele conteúdo, você ouve aquele conteúdo, você produz algumas anotações daquele conteúdo. E aí, com a missão de, ao término de um tempo, o professor, aquele detentor do saber, vai me perguntar, vai me arguir sobre isso, e eu preciso dar as respostas que foram colocadas ali naquela plataforma. Quando eu dou isso, essa resposta, eu tiro uma nota que me credencia a ir para um próximo módulo, para um próximo ano, para uma próxima matéria, para um próximo item daquilo. E a gente começa isso lá atrás, né? Achando que tem 5 vogais no português, A, E, I, O, U, quando na verdade são 8. A, An, E, I, O, U. Ah, poxa, uma grande diferença? É uma grande diferença. Você vai chegar até no Babebi Bobu, para uma criança seria K, que é Kikoku, e não é, é K, C, Si, Koku, já mexe completamente com essa questão cognitiva. As pessoas dizem que o H não tem som e tem. Você pega a palavra palha, se você tira o H, fica pala, então o H tem som, nesse caso som de I. Você tem um X, que não é xaxé, xixoxu, né? Você tem táxi, você tem exemplo, você tem exterior, você tem exceção, ou seja, ele tem som zero, o X tem som zero, X tem som de S, X tem som de Z, X tem som de X, como táxi, o X tem som de X, como xícara, e você faz xaxa, xixoxu e acha que tá lindo. Você faz sassé, si, sossu, mas na hora do ditado a professora fala a casa, assim, ou seja, vai ensinando para as crianças que a escrita é uma reprodução gráfica da fala. E aí, quando a criança tem um erro ortográfico, ainda ela é punida de alguma forma. E a gente acha que isso é aprendizagem. E você já tem essa base e você vai caminhando com isso. Em todas as disciplinas. História, português, matemática, geografia, vai. E você é uma mera esponjinha que pega um conteúdo ali da lousa, né, absorve, fica em você, ali na esponja, você é a esponja, aí vem uma prova, um papel, um computador, tanto faz, você despeja ali. E acabou. Passou de ano, próximo, passou de ano, próximo, passou de ano, próximo. E eu dou aula em universidade desde 2004, então lá se vão 18 anos. Tanto para turmas de primeiro semestre, último semestre, TCCs, etc. PUC, Belas Artes, USP, faculdades incríveis. E adivinha, os alunos chegam lá e a perspectiva educacional deles é a mesma. Eles querem o mesmo modelo de ensino, sem perceberem, o mesmo modelo de ensino da educação básica. Eles querem um conteúdo que ele possa anotar e que eu pergunte numa prova ou num trabalho, eu dê uma nota para ele pegar o diploma e, por uma questão de osmose, ele está preparado para o mercado de trabalho. E aí chega no mercado de trabalho, as pessoas falam lifelong learning. Aí o que ele faz? Eu vou fazer MBA. Aí o cara vai na postura, vai no MBA com a mesma postura. Bom, o que adiantou? Nada. Você tem hoje uma crise instalada em todos os setores de mão de obra, falta de mão de obra qualificada. Eu não preciso dizer isso. Eu participo de congressos direto, participei do Latam Retail Show, o maior congresso de varejo da América Latina. 90% dos executivos nos seus painéis, e a gente está falando aí de pelo menos uns 400 executivos que tiveram lá presentes, 90% dizem, o problema hoje é que a gente não consegue mão de obra qualificada.
Aí isso a gente fala de hard skill, mas aí a gente chega no soft skill, então o abismo é pior ainda. Né? Habilidades socioemocionais são colocadas de maneira agora central no discurso, ou seja, é importante que todo mundo tenha, você está ouvindo isso direto, mas na sua prática de lifelong learning ela é colocada de escanteio, porque quando você fala alguma coisa como essa, vem aquele papo assim, não vem ser coach para mim. E aí sim, existem despreparados que querem simplesmente construíram nada e quer dizer como você tem que construir a sua vida. E aí você fica perdido, né? Você fala assim, bom, eu não sei o que ler. Eu vou num curso, a própria faculdade entrega hoje cursos no estilo ensino médio, porque se ela reprovar alunos na graduação, ela tem evasão. E aí os coordenadores vão lá e dizem assim, não reprova, porque senão vai evadir, eu não posso perder aluno. Então, olha a loucura. Você vem da educação básica com esse sistema, você chega na faculdade, tanto o seu como da instituição, em linhas básicas, o sistema é esse. Você vai para uma pós-graduação que diz assim: agora você vai fazer um Fast MBA. Em menos de um ano você está com o diploma. E você vai lá, não aprendeu nada. E aí eu pego algumas empresas, eu não vou citar aqui por questões éticas, uma empresa enorme do ramo de tecnologia, peço licença para não citar o nome, de novo por questões éticas, que tem 12 mil, eu vou falar de novo, só de desenvolvedores de dev, tem 12 mil funcionários. 12 mil funcionários. Né? Então, assim, e aí como é que faz, né? Como é que faz? Espera só um pouquinho. Como é que faz? Não faz, né? Tem 12 mil funcionários, e aí eu chego e pergunto para o diretor de tecnologia qual que é o seu grande problema com 12 mil funcionários. Sabe o que ele responde para mim? O turnover. Cerca de 1.500 por mês. Aí eu falo, mas por que esse turnover? Porque as pessoas não sabem resolver problemas. As pessoas sabem executar aquilo que a gente pede. Na hora de resolver problema, não sabe. Ou seja, a gente tem um problema clássico de aprendizagem aí. Aí quando você vai no lifelong learning, você acha que se você fizer cursos vai adiantar alguma coisa. Não vai adiantar nada, porque você está com esse sistema de aprendizagem, esse sistema de cognição completamente equivocado. E aí você vai para o curso. Não resolve nada. Absolutamente nada. Então, assim, se você não resolver esse problema, o discurso do lifelong learning é bonito, mas ele não te resolve. Basicamente, ele não te resolve. Eu só vou pedir licença porque eu tenho 2 filhos que eu crio sozinho, eles estão mandando mensagem igual uns loucos, deixa eu só falar que eu não posso falar. Peraí. Eu peço desculpas, mas eu sou um pai solo, eu criei 2 filhos sozinho, então é tudo comigo. Então, vamos que vamos. Já respondi aqui, peço desculpas. Então, enquanto você não ajustar a sua linha de aprendizagem, de o que é aprendizagem, lifelong learning não funciona. E aí, o que é estudar? Lembra que eu falei? Então, eu falei o primeiro pilar, o que é aprendizagem. Citei agora a questão do lifelong learning, que não é só fazer cursos, é ter todas essas experiências. E o terceiro pilar, provocativo, é no sentido o que é estudar. A pessoa acha que estudar é pegar, aqui está invertido na câmera, pegar livros aqui como esse, abrir e ler. Então, eu estudei essa noite. O que você fez? Eu li um livro. Isso não é estudar. Isso é ler livro. Estudar é outra instância. Estudar é você pegar um livro, comparar com outro, abrir o seu computador e pesquisar artigos, pesquisar questões práticas do que está colocado no livro, se aplicam, se não se aplicam. Tem um bloco de anotação, ou digital ou físico, em que você vai colocando suas impressões acerca da leitura, das conexões entre as leituras e com os artigos e a prática, anota suas próprias dúvidas e fica nesse processo 2, 3 horas, faz pausas, que são importantíssimas, e principalmente uma boa noite de sono, volta, revisita tudo isso e segue. E começa a fazer isso de maneira rotineira, ou minimamente de 3 a 5 vezes por semana. Aí você começou a estudar. Quando você vira para mim e fala assim, eu li 3 livros esse mês, eu falo assim, desculpa, grande porcaria que você leu 3 livros esse mês. Grande porcaria que eu digo do ponto de vista de estudar, tá? Aprendizagem e estudar. Você leu como entretenimento para uma absorção de conteúdo, de um romance que você quis ler, ótimo, maravilhoso, excelente. Lembrando que eu estou no pilar de estudar e não de pegar e, por algum motivo pessoal, ler um livro. Né? Só para separar bem a minha provocação. Então, para resumir, porque agora que eu percebi que eu já fui os 15 minutos, senão o Ramon vai me matar, quero dizer lifelong learning, sem você entender o que é aprendizagem, é papo furado. Lifelong learning com só fazendo curso, só fazer curso é papo furado. Você precisa estar envolvido em todas essas outras coisas que eu acabei de citar.
E se você não entender o que é estudar, o lifelong learning, a aprendizagem não existe. Então, hoje, no mundo moderno, o que as empresas requerem das pessoas é que elas saibam estudar, elas saibam aprender, elas coloquem em prática lifelong learning e entendam, é até o último dia da sua vida, porque essa é a graça.